Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista do Cordeiro. É com grande satisfação que recebemos você mais uma vez para mais um encontro aqui da nosso tempo especial de quarentena, onde temos observado a temática verdadeira esperança, porque o que mais precisamos nos nossos dias hoje é de esperança divina, esperança que vem dos céus. E antes então da nossa mensagem, vamos orar, vamos pedir direção a Deus. Oremos. Senhor Santo Deus, nos ajuda, ó Pai, a encontrar paz em Ti. Mesmo em dias complicados, dias difíceis, cheios de sofrimento, como os de hoje, que possamos encontrar paz junto de Ti. Na Tua presença, ela traga paz para a nossa alma. Então, Senhor, nos ajuda a buscar em Ti realmente um coração cheio de vigor espiritual. Que possamos estar junto de Ti de uma forma alegre, de uma forma realmente entusiasmada para pregar a Tua palavra. Ó Pai, é isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse tempo que temos vivido é um tempo bem difícil, todos sabemos dos sofrimentos, das dificuldades que nós temos enfrentado nesses últimos tempos. Por isso, essa temática, a verdadeira esperança, é tão necessária para os dias de hoje, porque as pessoas muitas vezes se desanimam diante dos desafios, diante das adversidades que se apresentam aí para o futuro. E hoje nós vamos observar um salmo que fala muito sobre isso, que é o Salmo de número 44. Nós vamos observar o salmo todo e a palavra de Deus começa dizendo o seguinte: ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações, estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua mão poderosa, e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome pisamos sobre os que te levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. E os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolverem com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta,
Não nos rejeites para sempre, porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Quando nós olhamos esse texto, o Salmo 44, é um salmo bem desafiador, porque é até inicialmente um pouco difícil de olhar em que situação, em que contexto esse salmo ele aparece. Mas, quando nós fazemos uma busca pela Bíblia, vendo exatamente os contextos que a Bíblia apresenta, nós encontramos uma situação que cai muito bem com o que esse salmo está relatando aqui. Nós observamos os exilados do cativeiro. Sim, aqueles que no ano de 586 a.C., após a entrada de Nabucodonosor dentro de Judá, após uma série de incursões que ele havia feito naquela região, no ano de 586, a cidade de Jerusalém ela é destruída por Nabucodonosor. E uma série de levas, de cativos, esses cativos foram levados até a Babilônia. Lá na Babilônia, eles viraram escravos, trabalhando nas mais diversas questões ali do povo babilônico. Só que por mão poderosa do Senhor, o reino da Babilônia ele foi derrotado por um outro império, pelo Império Persa, através de uma figura muito enigmática, que a Bíblia até a chama de serva do Senhor, que é justamente a figura de Ciro o Grande. Ciro, ele então é usado como instrumento do Senhor para permitir que o povo que havia ficado 70 anos cativo na Babilônia, esse povo agora poderia regressar para a sua terra. Mas porque eles tinham uma ligação muito especial com a terra de Israel. Porque era a terra prometida a Abraão. Não era uma terra apenas importante ou que tinha questões naturais. Não era só isso. Era principalmente porque aquela terra foi dada pelo Senhor. Era a terra prometida. Então, após 70 anos de amarguras, o povo judeu pôde voltar então para o seu território, ali para Judá, e reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros e principalmente o templo da cidade de Jerusalém. Um grupo de cativos, piedosos, e falamos que piedosos justamente porque alguns daqueles judeus já haviam se mesclado com os babilônicos. Mas os piedosos desejavam voltar até a sua terra. Então eles voltaram. E quando voltaram, eles então passaram a enfrentar uma série de grandes desafios. Zorobabel ficou com a incumbência de reconstruir o templo do Senhor. Esdras, ele veio justamente para reabilitar o culto e o sacerdócio dentro de Israel. E ao mesmo tempo, pregar a palavra do Senhor, pregar as palavras da lei. E algum tempo depois, nesse mesmo contexto, vai depois Neemias para reconstruir os muros da cidade e dar segurança de culto para aqueles exilados. O desafio aqui destes homens, especialmente de Esdras e de Neemias, foi algo muito grande. E eles sofreram bastante para conseguir restabelecer o culto ao Senhor ali naquela cidade santa. O sofrimento faz parte da história dos homens piedosos.
Esdras e Neemias e tantos outros homens de Deus que se entregaram ao Senhor, a uma vida de obra ao Senhor. Estes homens muitas vezes sofreram com muitas adversidades, mesmo eles sendo pessoas fiéis à palavra de Deus. O que isso nos chama a atenção é que o sofrimento faz parte, sim, da história do povo de Deus. Esquecer disso é justamente ler a Bíblia de forma incompleta. Só que isso vai gerar uma certa oposição com a mentalidade que nós temos nos nossos dias. Hoje é muito comum uma chamada pregação da prosperidade. Que esse tipo de pensamento, essa teologia, ela realmente rivaliza com o que a Bíblia fala. Porque a Bíblia fala que os crentes experimentam sofrimento neste mundo. E que muitas vezes o crente sabe do sofrimento e se prepara para o sofrimento. Mas algumas pessoas que buscam esse Deus da prosperidade, eles buscam esse Deus justamente por conta de uma barganha. O que é que aquele Deus pode dar para elas? E se esquecem justamente de que o sofrimento, ele é algo que faz parte dos caminhos do Senhor. Deixar de lado o sofrimento é deixar de lado uma boa parte da Bíblia. E esse, então, é o ponto que eu quero aqui retratar com vocês. Precisamos lembrar que a palavra de Deus nos chama a confiar em Deus mesmo em meio ao sofrimento. Confiar em Deus mesmo nos dias difíceis, dias trágicos, dias cheios de complicações. Assim como esses em que temos vivido. Dias repletos de adversidades, de medos, de ansiedades, que muitas vezes não sabemos nem como resolver. Então, por isso, é muito importante que você confie em Deus mesmo no sofrimento. Vamos ver, então, alguns elementos, alguns aspectos para conseguir manter a confiança em Deus, mesmo diante desses tempos complicados. E o primeiro aspecto que eu quero trabalhar aqui com os irmãos é que precisamos relembrar dos incríveis feitos de Deus. Se nós queremos confiar no Senhor para passar pelo momento do sofrimento, pelo momento da tragédia, é necessário relembrar do que Deus já fez, tanto nas nossas vidas, mas principalmente o que Ele já fez na história, os grandes feitos de Deus na história humana. O primeiro versículo, que tem a seguinte introdução, fala assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Versículo 1. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. E aqui chamou a atenção, porque é um cântico, ou seja, mas é também um salmo didático. Ele visa ensinar. Não é apenas, né, uma melodia boa, mas ali tem sim questões teológicas, questões de vida importantes dentro deste salmo. E fala aqui que é dos filhos de Corá. Os filhos de Corá são um grupo de levitas responsáveis pela música, a partir então do reinado de Davi. Então Davi estabelece os filhos de Corá como os principais músicos ali da corte de Israel. E começa o salmo dizendo o seguinte: ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Entendendo que essa história acontece com Esdras e com Neemias, é justamente ali o momento em que o povo está regressando da Pérsia, na verdade da Babilônia, controlada pelos persas. Esdras, ele era um exímio conhecedor da história de Israel.
além de conhecer sobre o sacerdócio, até porque ele era o próprio sacerdote. Mas Esdras, ele conhecia muito da palavra de Deus. E diz o Salmo 44, versículo 2, o seguinte: com a tua mão expulsaste as nações, e estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos, e ampliaste o território dos nossos pais. Então aqui o salmista, ele tem uma convicção, uma certeza, de que as vitórias que Israel conseguiu e conquistou na sua história foram possíveis exatamente por causa da ajuda de Deus. Se não fosse Deus, eles não iriam ganhar. Se não fosse Deus, eles ainda seriam um povo pastoril, um povo que talvez jamais fosse lembrado na história. Porque eles não tinham tecnologia. Israel não era um povo guerreiro, mas Deus o colocou naquela posição. Israel foi elevada a um destaque entre todas as nações da terra exatamente porque Deus decidiu um dia fazer uma aliança com aquele povo. Mas o versículo 3 ainda traz outras informações em relação a isso. Diz assim: pois não foi a sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa, e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Olha que especial. Não foi a sua espada que eles conquistaram a terra. Ou seja, não era a guerra, não era o exército de Israel. Especialmente falando aqui de Terra Prometida, e uma história que é muito peculiar ali da conquista da Terra Prometida, é aquele episódio das muralhas de Jericó que caem após o povo dar 7 voltas em torno da cidade. Eu já vi até um documentário que diz que o muro caiu porque o povo ficava tocando lá o chofar, né, aquele chifre lá, e as trombetas, né? E também por conta dos passos que o povo deu, então era possível cair as muralhas de Jericó. Porém, isso é um absurdo, porque o que Deus está fazendo aqui, de fato, é uma coisa impossível de se acontecer. Há uma muralha que era gigantesca. Alguns dizem que a primeira muralha ela tinha cerca de 9 metros. E a segunda tinha 3 metros. E entre elas duas havia um fosso ali, onde provavelmente Raabe tinha a sua casa. Não foi o povo que derrubou as muralhas, foi Deus que derrubou. E tudo aquilo era justamente para manifestar o poder de Deus, os incríveis feitos de Deus ali na conquista da Terra Prometida. Então, todas essas batalhas de Israel, houve a interferência direta de Deus. Deus tornou o impossível possível. Se não fosse o poder do Senhor, se não fosse a manifestação do poder de Deus, certamente Israel haveria de sucumbir sempre. Então, foi a mão do Senhor, foi o braço do Senhor, foi justamente o seu poder que fez todas essas coisas possíveis. E o versículos 4 e 5 diz assim: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. E agora o salmista, ele vai lembrar uma coisa interessante. Vai lembrar que os reis da antiguidade, eles que iam para o fronte de batalha dos seus exércitos. Então, eles que lideravam o povo nas campanhas militares. E por isso que o salmista diz assim: Tu és o meu rei, ó Deus. Ele coloca essa expressão para dizer: Tu é que vai à frente, Senhor. Tu é aquele que está à frente do nosso povo. Não é apenas uma questão administrativa, tu é de fato aquele que vence as batalhas. Se não fosse por isso, jamais haveria de ganhar qualquer batalha a nação de Israel. E fala também: Não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha o que nos odeiam. Mostrando que é um grupo, é um certo salmo coletivo. É um salmo da nação de Israel. É uma lembrança da nação de Israel. Então, o fato de ser a nação de Israel aqui falando é muito emblemático.
Até pensando no período pós-exílico, onde o povo estava tentando resgatar a sua identidade nacional. E aí, essa personificação do Salmo para a história de Israel dá justamente um elemento, um vigor espiritual para aqueles cativos que precisavam justamente serem animados em relação ao propósito divino do seu trabalho, que era um trabalho difícil, com dificuldades, mas eles sabiam que esse propósito era especial. E eles então estavam lembrando aqui destes feitos incríveis que Deus tinha feito na sua própria história. E o versículo 8 diz assim: em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Essa personificação dos crentes de Israel, eles entendem aqui que o papel deles é de louvar a Deus até a eternidade além. Ou seja, eles sabem que a função deles nesse mundo é glorificar o nome de Deus. Isso também é para nós hoje. Nossa função como crentes é fazer que o nome de Deus seja preservado, e não só preservado, mas louvado, elogiado por todas as pessoas. Então precisamos, diante de um momento de adversidade, de dificuldade, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus vence batalhas impossíveis. E isso então vai te dar vigor espiritual para conduzir a sua vida de maneira confiante, porque você tem um Deus que cuida de você, um Deus que te dá realmente paz de espírito. Mas o segundo ponto que eu quero trabalhar aqui é que Deus usa o sofrimento. O fato do sofrimento existir é justamente porque ele é usado como ferramenta nas nossas vidas. O sofrimento não é por acaso. E o que Deus está fazendo aqui é mostrando justamente que o sofrimento ele tem um objetivo muito especial. Esse objetivo está no coração do próprio Deus. Nós talvez nunca saberemos exatamente o porquê de tanto sofrimento. Mas certamente Deus sabe. E tudo que ele faz tem um propósito muito bem definido. Então, versículos 9 e 10 diz assim: agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. O salmista agora vai mudar o tom. Até o versículo 8, ele está confiante justamente no poder da soberania de Deus. Mas agora, o salmista mostra o porquê que ele está fazendo aquilo. Por que ele estava lembrando dos feitos de Deus? Justamente porque ele está em aflição. Porque ele está dizendo que agora ele está sentindo um vazio. Ele está sentindo uma grande dificuldade, grandes problemas estão sobre a vida dele, né? Então, entendemos dele como nação. Então, a nação estava sofrendo demasiadamente. E aqui ele diz, expuseste-nos à vergonha, não está junto dos nossos exércitos, nos fazem sair retirados, ou seja, sair correndo diante dos nossos inimigos. E somos muitas vezes levados como despojos. Então perdemos batalhas. Então o Deus do passado, agora no presente, ele não se apresenta da mesma forma. E aí ele vai continuar essa ideia. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e nos espalhaste entre as nações. Vende por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. E o salmista aqui, de maneira muito inteligente, ele sabe que Deus é o responsável pela dispersão do povo em todas as nações. Mas esse fato de dispersar é justamente por conta de um propósito espiritual. As ovelhas que são levadas ali para o matadouro, elas são levadas não de maneira aleatória ou por acaso, mas o povo judeu, o povo de Israel, que nesse momento representava o povo de Deus,
Este povo, ele foi espalhado pelas nações, e também é complementado no versículo 12, né, que Deus não teve lucro com isso, ou seja, Deus estava como se permitindo, não estava ganhando nada com isso, parece que Deus estava querendo se livrar, mas é apenas humanamente o salmista falando. Só que por trás disso existe sim um propósito espiritual. Quando a gente olha para a história de Daniel e seus amigos, nós vemos que Daniel, ele foi levado para o cativeiro. E foi levado e provavelmente perdeu seus pais ali para Nabucodonosor, quando aconteceu o cativeiro. Só que a ida de Daniel e dos seus amigos estava para que Deus manifestasse o seu poder através da vida de Daniel. Através da vida daqueles jovens que foram levados para a terra da Babilônia. Então eles foram dispersos com um propósito espiritual. E nós sabemos que Daniel e os amigos de Daniel foram fiéis ao Senhor. E foram fiéis ao ponto de eles realmente serem quase mortos, quase sacrificados, mas eles se mantiveram firmes. Porque eles sabiam que Deus usa o sofrimento, que Deus usa as situações negativas. É muito interessante quando os amigos de Daniel, no episódio da fornalha ardente, eles então não aceitam, não acatam a decisão de Nabucodonosor, e Nabucodonosor manda matá-los, mas eles falam: se Deus quiser nos livrar, Deus vai nos livrar. Se Ele também não quiser, mas de uma maneira ou de outra, Deus será glorificado. E nós não vamos adorar ídolos, basicamente parafraseando aqui as palavras dos amigos de Daniel. Então, eles estavam manifestando a glória de Deus. Eles foram dispersos como matadouro, né, como levados ao matadouro, sendo perseguidos, justamente com um propósito espiritual. E quando nós olhamos os versículos 13 e 14, nós vemos o salmista trabalhar ainda mais essa ideia. Coloca assim: tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbios entre as nações, e os povos nos veem e balançam a cabeça. O salmista aqui, ele não está repreendendo Deus. Eu quero que você grave isso. O salmista não está repreendendo a Deus. O salmista, ele está querendo que aquelas manifestações que aconteciam no passado, elas também aconteçam nos dias de hoje. Aconteça com a vida daquela geração ali. Então, ele não está basicamente rejeitando o sofrimento, mas ele está dizendo: Senhor, tu já usou o sofrimento do passado, usa agora também. Nós estamos sofrendo, mas nós queremos ver o teu poder. Nós não queremos ficar humilhados, sendo zombados. Eu queremos, Senhor, que tu se manifeste. Não para que a gente seja engrandecido, mas pelo contrário, para que tu sejas engrandecido através das nossas vidas. Então esse é o desejo do salmista. Às vezes compreendemos, numa leitura muito inicial, que o salmista está tentando repreender a Deus. Não, não é isso. O salmista está querendo experimentar os incríveis feitos de Deus. Mas parece que Deus estava demorando. Deus queria que aquilo se arrastasse ainda por mais tempo. E tem os versículos 15 e 16, onde ele fecha essa ideia aqui. A minha humilhação está sempre diante de mim, e o meu rosto se cobre de vergonha, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Então ele se vê numa situação de constante humilhação. Eles estão perdendo batalhas, eles estão sendo perseguidos, e o poder de Deus, a glória de Deus, que no passado havia aberto o Mar Vermelho, que havia derrubado as muralhas de Jericó, que havia
matado o gigante filisteu. Essa glória não estava se apresentando agora neste presente aqui do salmista. E ele está vendo o nome de Deus ser envergonhado. Porque entendendo-se a nação que está falando, nação de Israel, e formada de crentes piedosos, essa nação, ao ser envergonhada, é porque o seu Deus parece que estava alheio àquela situação. Estava distante daquela situação. Então é isso que o salmista está buscando. Senhor, interfere a nosso favor. E isso vai nos abrir para uma terceira questão aqui. Até os fiéis sofrem. O sofrimento não é apenas para o perverso. O sofrimento para o perverso tem um tipo de abordagem. Deus trata com o perverso de uma forma muito específica. O sofrimento para o perverso é apenas uma punição. É apenas Deus despojando a sua ira na vida do perverso. Mas na vida do crente tem um outro propósito. E até mesmo aqueles crentes fiéis podem sofrer por causa do nome de Deus. Versículos 17 e 19 ao 19 fala assim: tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. O salmista entende, tudo isso nos sobreveio, veio até a nossa nação, entretanto, nós não esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Então, o entendimento que há aqui é que o sofrimento dos nossos dias, o sofrimento que nós vivemos, não é suficiente, não pode nos afastar do caminho da nossa aliança, da nossa relação com Deus. Não podemos prejudicar a nossa relação com Deus por causa do sofrimento. Porque achamos que não devemos sofrer. Sim, nós devemos sofrer. Deus vai usar o sofrimento. Deus vai usar mesmo os crentes fiéis, vai dar momentos de sofrimento para eles, justamente para que possamos compreender que a glória de Deus se manifesta também naqueles que sofrem. E aqueles que sofrem, mesmo assim, se mantêm fiéis ao Senhor. Então, o salmista está mostrando, o nosso coração, ele não está disposto a voltar atrás, a blasfemar o nome do Senhor, a negar o nome de Deus. Nós não queremos de forma alguma ser contado entre aqueles que estão desviados de ti, de forma nenhuma. Mas mesmo assim, Senhor, tu tem nos entregue aos animais selvagens, tu tem colocado em situações de desolação, tem colocado em situações da sombra da morte. 44, versículo 20, versículo 21, diz assim: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações? O que o salmista quer dizer nesse momento é que o sofrimento que eles estão vivendo não é fruto de idolatria. Eles são crentes fiéis. Eles estão com o Senhor. Eles amam a Deus. Eles não estão dispostos a seguir deuses estranhos. Mas eles querem ficar junto de Deus. Mas mesmo assim, o sofrimento está ao lado deles. E isso nos faz entender que o sofrimento não é apenas para a punição. Mas o sofrimento tem algo muito mais nobre e que podemos aprender também com o sofrimento. E isso nos chama para o último ponto dessa mensagem. É que clame pelo favor de Deus. Precisamos clamar pelo favor de Deus no momento da adversidade, no momento do sofrimento. Salmos 22 e 23 diz assim: mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Provavelmente, o
que está nessa situação aqui são os ataques que os povos estrangeiros, ali da região da Samaria e de povos estranhos que estavam misturados naqueles dias ali de Esdras e Neemias, esses povos, eles não queriam que os judeus reconstruíssem os muros de Jerusalém. Eles não queriam que os judeus fincassem ali na terra, voltassem para a terra. Eles não queriam que o templo fosse reconstruído e que os cultos continuassem ali. Então eles atacaram de maneira muito vil e perversa aquele povo. Além disso, diz que era algo tão tenso que os trabalhadores que estavam fazendo aquele muro, eles também eram soldados. Então em uma mão eles carregavam uma colher de pedreiro e na outra eles carregavam uma espada. Justamente porque eles queriam enfatizar que a construção do muro era difícil, era algo bem pesado. E aí continua o texto. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí, desperta. Por que dorme, Senhor? Desperta. Não nos rejeites para sempre. Temos aqui a ideia de que esses que estão recebendo ataques, esses que estão recebendo justamente as provações desse tempo, eles são como de fato ovelhas, que são levadas para o sacrifício. Eles estão se sacrificando pela obra do Senhor, pelo nome do Senhor. E por isso que o salmista está aqui gritando, pedindo a Deus, Senhor, desperta. Por que dorme, Senhor? Ou seja, Senhor, faz com que tua mão, ela se mostre nesse momento. Faz com que tua mão, ela seja vista, os teus milagres sejam observados nesse momento. Não esteja distante de nós para sempre, porque nós sabemos que com o cativeiro houve ali um distanciamento de Deus. Deus queria de fato dar uma disciplina para o povo por conta da idolatria. Então, o povo precisava ficar distante de Deus para aprender a amar a Deus. Mas o que o salmista está falando aqui nesse momento é que aqueles crentes que estão ali reconstruindo a cidade de Jerusalém, eles são crentes fiéis. E eles agora não estão dispostos a seguir ídolos. Eles, na verdade, eles querem buscar o favor do Senhor. Eles estão querendo que Deus se manifeste, que Deus mostre a sua glória, que Deus interfira naquela situação. Por isso está pedindo, Senhor, desperta. Senhor, mostra a tua glória para que as nações não zombem do teu nome. Muito pelo contrário, que as nações glorifiquem a ti. E aí vem os versículos 24 e 25, que diz, porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo está como que pegado no chão. Porque escondes o rosto. Essa ideia é interessante. É a ideia de como se Deus não quisesse se mostrar ao seu povo. Deus não quisesse ver. É a ideia de que Deus está deixando ali de lado. E Deus realmente não está, de maneira nenhuma, deixando o povo, esse povo fiel, os crentes aqui, abandonados de forma nenhuma. Mas Deus, propositadamente, Ele está demorando. Propositadamente, Ele está fazendo com que esses eventos demorem um pouquinho mais. Justamente porque Ele quer manifestar a sua glória. Ele quer manifestar justamente o seu favor ao povo de Deus. E Ele quer, principalmente, que o seu povo ore e clame. Seu povo, ele fique debruçado, se ajoelhe a Ele. Então o clamor faz parte exatamente da estratégia para vencer o sofrimento. Pedir e implorar a Deus faz parte. Mostra que somos dependentes de Deus. Mostra que precisamos do Senhor. Isso é magnífico, meus irmãos. Vem então o último versículo do nosso salmo, que é o versículo de número 26, que diz assim:
Levanta-te para socorrer-nos. Resgata-nos por amor da tua bondade. E ele aqui ora novamente. Ele clama a Deus. Levanta-te, Senhor. Vem nos socorrer. Vem nos ajudar, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti. Mostra a Tua força. Mostra justamente os Teus feitos. Que lá no passado, a Tua palavra já traz esses eventos maravilhosos ali no passado. Mostra eles agora. Mostra essa manifestação hoje. Isso aqui é interessante porque nos nossos dias hoje, nos nossos dias atuais, nós temos sofrido com essa doença aí terrível do coronavírus, onde não temos ainda uma cura, onde não temos ainda uma estratégia tranquila para lidar com essa situação. E nós devemos fazer como o salmista está fazendo aqui. Clamar, pedir a Deus, implorar pelo favor de Deus, para que essa situação ela se dissipe. Porque tem afetado todos. Certamente todos estão com dificuldades. Seja ela na questão da saúde, seja ela financeira, seja ela nos relacionamentos. Mas a igreja, e agora trazendo para o povo de Deus da atualidade, a igreja tem sofrido. Porque a igreja tem ficado distante. Os irmãos da igreja têm ficado distantes. Mas precisamos então levar a nossa voz, clamar a Deus e pedir que Ele interfira na nossa situação. E a segunda parte desse versículo diz assim: resgata-nos por amor da tua bondade. E aí mostra que o salmista aqui, ele está implorando o favor de Deus, mas ele não está aqui barganhando com Deus. Ele não está aqui impondo nada a Deus. Pelo contrário. Ele está dizendo: Senhor, se tu manifestar a tua glória, se tu fizer um milagre nessa situação, se tu fizer com que nós tenhamos vitória novamente, isso vai honrar o teu próprio nome. Vai ser por amor da tua bondade. Ou seja, isso vai redundar em glória para ti, Senhor. Então, faz isso em nossas vidas. Seja glorificado por meio das nossas vidas. Nos livra, Senhor Deus. Nós vamos louvar o teu nome se tu nos livrar. Nós vamos te exaltar e te bendizer exatamente pelos teus feitos também. Senhor, faz com que essa experiência que os antigos tiveram, que nós tenhamos elas também. Essa é a oração então do salmista. Essa é a oração da nação de Israel, recém-saída ali do exílio, justamente querendo experimentar o que os crentes do passado também experimentaram. Isso nos faz refletir em algumas questões. Podemos não só refletir, como também praticar tudo isso em que nós observamos nessa mensagem. A primeira questão que podemos refletir é que no tempo do sofrimento é necessário conhecer os feitos poderosos do Senhor. Precisamos ir para a palavra de Deus e ver todos os momentos em que Deus auxiliou o seu povo. Precisamos ver todas as situações praticamente impossíveis de serem resolvidas e Deus resolveu. Os feitos maravilhosos na história humana mostram que Deus é soberano, que Deus é a majestade, que Deus é o rei que vai à frente das batalhas. Mas uma segunda reflexão que podemos extrair de tudo isso que nós vimos é que o sofrimento humilha a nossa altivez e nos coloca na dependência de Deus. O sofrimento humilha o nosso orgulho. O sofrimento mostra que nós não temos controle de todas as coisas. Pelo contrário, nós somos dependentes totalmente do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor, nós estamos presos. Nós não temos como nos livrar de nada. Mas, com o auxílio de Deus, nós conseguimos justamente sair do sofrimento. Nós conseguimos baixar a nossa bola e, de fato, nos colocar de joelhos diante do Senhor, reconhecendo o seu grande e incrível poder. E uma terceira reflexão, em forma de pergunta: será que você tem perseverado em oração quando os dias difíceis chegam?
Será que você tem pedido a Deus? Será que você tem implorado a Deus, clamado a Deus para que as situações difíceis passem? Será que você tem orado a Deus na situação em que estamos vivendo, de quarentena, situação complicada, uma situação bem difícil? Será que você tem pedido pela igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor ela sobreviva e saia até mais engrandecida diante disso tudo? É muito necessário refletirmos nessas questões e trazermos essas questões para as nossas vidas. E, para fecharmos, algo interessante é que há um apóstolo que sofreu muito ali no Novo Testamento. Praticamente todos os apóstolos sofreram bastante. Mas o apóstolo Paulo, ele serviu a Cristo debaixo de muitos sofrimentos. O seu próprio chamado foi um chamado de sofrimento. E quando ele foi mostrar e manifestar o poder de Deus ali para os romanos, para os crentes da cidade de Roma, ele vai citar exatamente o Salmo 44, para mostrar que nós somos como ovelhas, levadas ao matadouro. Mas esse sofrimento que nós passamos não é capaz de nos separar do amor de Deus. Não é capaz de nos levar para longe da glória do Senhor. Então, Deus manifesta a sua glória. Deus manifesta o seu poder. Deus continua a cuidar de nós. Mesmo que passemos por momentos de sofrimento, é um sofrimento que ele tem uma razão, tem um propósito. E Deus usa esse sofrimento para glorificar o seu nome. Então, quando nós sofremos, quando nós estamos em dificuldade, essa dificuldade, ela pode trazer glórias ao nome do Senhor. Ela pode manifestar o poder de Deus. E outros irão glorificar o nome do Senhor justamente porque estão percebendo a maneira como você lida com o sofrimento. Muitos foram levados a Cristo pelo apóstolo Paulo, porque Paulo soube usar o sofrimento para exaltar o nome do Senhor. Devemos fazer isso. Devemos também agir como o apóstolo Paulo, assim como Neemias, assim como Esdras, assim como todos aqueles crentes que estão sofrendo, mas, mesmo assim, colocam o seu alvo em Cristo. Colocam o seu alvo na palavra de Deus. E acabam glorificando o nome de Deus por meio das suas dificuldades. Então, uma lição que podemos fechar essa pregação é justamente que Deus nunca abandona aquele que Ele decidiu amar. Se Deus um dia já te escolheu, se você sabe que é amado por Deus, nunca, jamais esqueça que Deus sempre está ao teu lado. Mesmo que dias difíceis apareçam, mesmo que dias complicados, sofridos, venham para junto de você, jamais esqueça que Deus nunca vai te abandonar. Deus estará sempre ao teu lado. Deus vai cuidar de você. Mesmo que Ele demore a manifestar ali uma recuperação, manifestar ali a sua ação, mas certamente Ele não está alheio a nada. Ele sabe que aquele sofrimento, ele tem um propósito. E o propósito é trazer glórias para o nome dele. Então, seja instrumento de Deus. Seja usado por Deus. Vamos então orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, nós queremos glorificar a Ti. Nós queremos Te exaltar, Senhor Deus, porque Tu usa todas as coisas para mostrar o Teu poder, para manifestar a Tua glória. Ó Pai, que possamos ser usados por Ti. Se alguém tem sofrido, que entenda que esse sofrimento pode sim ser uma punição, mas também pode ser algo que Deus está colocando naquele momento, naquela situação, para fazer com que o nome dele seja exaltado.
Então que possamos orar, compreender todas essas questões de uma maneira maravilhosa e possamos nos doar na obra do Senhor. Possamos glorificar o nome de Cristo, seguir a Cristo, mesmo debaixo de sofrimento. É isso que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nesse momento, nós vamos compartilhar uma música que fala bastante sobre esse momento, que fala bastante sobre tudo isso que nós falamos aqui sobre o sofrimento, e que Deus jamais vai nos abandonar, que Cristo jamais ficará distante de nós no momento da adversidade. Então vamos escutar. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com Ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Senhor.